Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. OAB diz que não é competência de Moraes multar advogados. Presidente da Ordem diz que seria a entidade quem deveria ser acionada para punir algum profissional. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, emitiu uma nota criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que multou o advogado Paulo César Rodrigues de Faria, defensor do ex-deputado federal Daniel Silveira, em 2000 por litigância de má-fé. De acordo com Simonetti, não cabe ao Poder Judiciário punir um advogado, mas sim à OAB. Assim como o Conselho Nacional do Ministério Público é responsável por punir os membros do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça é responsável por punir os juízes, cabe à OAB a responsabilidade de punir um advogado, escreveu Simonetti. A multa ocorreu após a defesa do ex-parlamentar entrar com um pedido de progressão de pena do regime fechado para o semiaberto. Para o advogado, Silveira cumpriu 16% do tempo de pena, condição necessária para a solicitação. Moraes, porém, disse que o advogado não levou em conta as duas condenações, uma delas em 5 anos e 3 meses de prisão por emprego de violência e a outra de 3 anos e 6 meses por grave ameaça. Nesses casos, para pedir a progressão de pena, é preciso cumprir 25% do tempo de pena. Ao comentar sobre a decisão de Moraes e a multa, Paulo César Rodrigues de Faria disse que Moraes abusa de sua autoridade e que ele exige um mínimo de respeito ao seu trabalho. Jorge Serrão, ao analisar o caso, critica Alexandre de Moraes e cobra uma reação do Senado Federal. Aquilo que a gente fala todo dia aqui no nosso programa. O Brasil entrou num regime complicadíssimo de tirania. É isso, não tem outra explicação para dar. Então, você assiste a momentos de injustiça, assiste a esquisitices do ponto de vista institucional. Presenciamos uma guerra de todos contra todos os poderes que você não sabe aonde vai chegar, né? E não tem poder moderador para cuidar dessa guerra, porque um poder conflita com o outro, um poder tenta mandar mais que o outro. Na verdade, hoje, o que a gente tem visto há muito tempo é o judiciário mandando mais que os demais poderes. Esse caso Daniel Silveira é o caso emblemático de um parlamento completamente omisso que não entendeu a gravidade da imposição de uma condenação, de uma autorização para que Daniel Silveira fosse processado e não mediu as consequências institucionais disso. E agora a porteira está escancarada. Agora o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, pode processar quem quiser e aplicar a punição da maneira como achar conveniente, utilizando o vastíssimo aparato legal brasileiro. As leis do Brasil, elas são interpretadas, elas não são cumpridas. Então esse é o problema brasileiro hoje, grave, onde nós temos aí uma relativização completa do que seria o Estado de Direito. Não dá nem para chamar de democrático. Você não consegue chamar nem de Estado de Direito. Se você ousar chamar democrático, você corre o risco aí de ser enquadrado por fake news. Só que depende de que lado que vai enquadrar você por fake news. Porque o sistema de poder tem uma visão e o resto tem outra. A sociedade brasileira fica com a outra visão. E a visão que a sociedade brasileira tem não é boa. Tanto que essa semana tivemos em Brasília um incidente, mais um daqueles incidentes lamentáveis, que não eram para acontecer. Você imagina a presença pública de ministros do Supremo Tribunal Federal em um evento numa Câmara Distrital, numa Câmara de Vereadores, no caso lá, a Câmara do Distrito Federal corresponde a uma Assembleia Legislativa, né? ou a uma Câmara de Vereadores, lá não tem, lá o nome é Câmara Distrital. Ela é um meio termo entre Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa. E lá, no evento que aconteceu essa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu vaias. Isso é lamentável. Isso não poderia ter acontecido.
Não é justo você vaiar uma autoridade do Judiciário, da Suprema Corte, o guardião da nossa Constituição. Mas aí eu faço aquela pergunta e convido também todos do Poder Judiciário a também fazerem a mesma pergunta, consultando a própria consciência. Por que essa vaia aconteceu? É porque a plateia é mal educada? É porque a plateia é bolsonarista? É porque a plateia é intolerante, não está acreditando no princípio de justiça praticado pela cúpula do judiciário brasileiro? Por quê? A explicação é importante, né? O exame de consciência é necessário. Então, nada disso deveria estar acontecendo. Se está acontecendo, é porque tem uma razão. E essa razão não está sendo republicamente debatida. Exceto programas como o nosso, exceto publicações, jornais responsáveis como a Gazeta do Povo e poucos outros aqui no país, estão promovendo um debate sobre nosso gravíssimo momento institucional. Tirando esse pequeno grupo que debate, quem deveria estar debatendo, que é o Parlamento Brasileiro, não está debatendo. Ou debate se debatendo, né? Um debatendo no outro, e não o debate, que é a troca de ideias, de raciocínios corretos para a construção de soluções republicanas, que é o que a gente está precisando. Um poder não pode mandar no outro da maneira como está acontecendo no Brasil. Ele não pode ter mais poder que o outro. Tem que haver um equilíbrio institucional. Eu lembro sempre, todo dia aqui, o equilíbrio é dinâmico, não é um equilíbrio estático, é dinâmico. E por ser dinâmico, ele demanda debate, ele demanda conflito de ideia, ele demanda oposições, demanda agradar e desagradar. Não tem essa. E a gente já cansou de falar aqui. Nós temos uma Constituição e o próprio Supremo já ratificou isso dezenas de vezes, que a liberdade de expressão é garantida para todos e para tudo. Mas, em algumas situações, por exemplo, o caso da Daniel Silveira, ela não se aplicou ao caso daquele parlamentar. Ela não se aplicou ao respeito ao artigo 53 da Constituição Federal. O Daniel Silveira não ameaçou ninguém de morte, não utilizou o instrumento físico para matar ninguém. No entanto, ele foi acusado de ter defendido a morte, o extermínio de ministros do Supremo Tribunal Federal, e assim, por isso, foi condenado. Vejam, isso tem gravidade. No parlamento, o Supremo está desconsiderando suas próprias decisões. Então, quando isso acontece, isso é assustador. Isso merece, assim, uma vaia intrínseca dentro do sistema, porque fica parecendo o quê? O Supremo Tribunal Federal é um órgão inanimado. Ele não é como um ser humano que é passível de emoção, né? O ser humano tem razão, emoção e ação. O Supremo Tribunal Federal é um órgão institucional. Ele só tem ação. Ele não tem nem razão, nem emoção. Ele não opera raciocinando cerebralmente. Mesmo que lá no Supremo tenhamos a vitória, que é a inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com a vitorinha lá, o Supremo não é um ser pensante. Então, não sendo um ser pensante, não sendo um ser racional, sendo um ser inanimado, o Supremo não pode agir emocionalmente. E a impressão que a gente fica é que existe um ser emocional agindo na vida política brasileira. Isso não é legítimo, isso não é bom para a vida republicana e isso é perigoso. Perigoso, porque isso gera insatisfação social, gera problema insanável de conflito entre o poder executivo, legislativo e o próprio judiciário, no caso aí representado como guardião da Constituição. E pior ainda, quando o guardião da Constituição, a sociedade brasileira fica com aquela impressão que o guardião não está conseguindo guardar bem a Constituição. Caramba, quando vem essa sensação, aí é mortal, aí é horrível. Então a gente tem que restabelecer isso. A gente precisa trazer de volta o debate sério.
Ontem a gente apresentou aqui no programa o voto discordante, os votos discordantes dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques em relação a um condenado no 8 de janeiro. Eles alegando que o fórum para aquilo ali não era o Supremo Tribunal Federal, e sim a Justiça Comum, que daria o pleno direito de defesa, o Supremo seria só, talvez, a fase final de recurso, se houvesse questão constitucional a ser debatida. Então, o Supremo agindo como um tribunal que parece de exceção, nesse caso, isso é ruim, isso quebra. Ah, o Supremo foi vítima. De novo, o Supremo não é um ser vivo, é um ser inanimado. Né? É como se eu batesse aqui no pichuleco e alguém achasse que eu estou batendo no que o pichuleco representa. Entendeu? Não é, essa relação não existe. Então, precisamos retomar a normalidade institucional no Brasil, e para isso, todo dia a gente vai repetir aqui: o Senado Federal, ou melhor, os senadores precisam tomar vergonha na cara, porque o Senado também é inanimado, mas os senadores não. Os senadores são até bastante animados, recebem um salário bacana todo mês, são muito bem pagos pelo povo brasileiro, têm uma assessoria gigantesca, maravilhosa para fazer o que eles querem, mas eles estão deixando a desejar na solução da mais grave crise institucional da história do Brasil. Nós nunca passamos por isso, nem na tal ditadura de 1964. E olha que o regime de 64 até mandou para casa ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nem isso se compara ao que está acontecendo hoje. Porque parece que o guardião da Constituição não está guardando como deveria ou como a sociedade gostaria que ele guardasse a tão importante Constituição de 88. Então, é preciso debater. Senado, acorda, senadores, tomem vergonha, cumpram o seu dever, ajam como seres institucionais comprometidos em devolver ao Brasil o reequilíbrio entre os poderes. E jornalista da Globo surpreende, faz duras críticas às decisões do TSE e diz algo inesperado sobre Bolsonaro. Veja o vídeo. Moro recebeu 2 milhões de votos, quase, na sua eleição para senador no Paraná. Não importa se eu gosto de Sérgio Moro. Não importa se alguém aqui gosta ou odeia Sérgio Moro. Quase 2 milhões de eleitores o elegeram senador. 6 juízes vão caçá-lo por uma discussão extremamente bizantina. Por exemplo, por um placar de 3-2, com uma abstenção. Vão caçar a vontade de 2 milhões de eleitores. Se bem que a Justiça Eleitoral tem o hábito de fazer isso no Brasil. É óbvio que Dallagnol é um outro caso, mas o caso dele é extremamente complexo. Ele teria saído do Ministério Público para evitar um processo que estava correndo e não porque ele queria ser candidato. É tudo subjetivo. E caçaram um deputado que teve um caminhão de votos. Bolsonaro foi tornado inelegível sem ser condenado por nenhum tribunal normal. Ele foi condenado apenas pela Justiça Eleitoral, ele não foi condenado por nenhum tribunal normal. A Justiça Eleitoral decidiu que ele não pode ser mais eleito para nada, independente do seu julgamento. Lula tinha sido tornado inelegível. Então, veja, a soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de 6 juízes. Esses caras aí que ninguém sabe o nome. E Bolsonaro convoca o povo mais uma vez. Dessa vez, manifestação será no Rio de Janeiro. Lembrando que estas manifestações que Bolsonaro vai convocar, está convocando desde já o povo brasileiro, também será ali arquitetada, né? Estará à frente o Silas Malafaia, que tem sido um braço forte aí ao lado do povo nessa luta, né, pela nossa liberdade. E eu queria saber do nosso querido Didi Red Pill, o que você acha desse chamamento do Bolsonaro? Isso mostra cada vez a força do inelegível, meu amigo? Você matou a charada aí, Mário. É isso mesmo.
o presidente, mais uma vez, convocando a população, né, para ir às ruas, dessa vez no Rio de Janeiro, na segunda capital em população mais importante do Brasil. É uma demonstração de força do presidente. Agora ele disse que tem alguma coisa para comentar conosco. Vamos ver o que é que o presidente tem para falar com a gente. E a gente está esperando só a convocação oficial do presidente, né? Porque até agora só saiu a do Malafaia. Eu não estou querendo dizer com isso que não vai sair. Vai sair. Está tudo certo. A gente só está esperando aqueles videozinhos marotos do presidente Bolsonaro convocando a população. Porque quando o presidente convoca, é uma coisa. Quando o presidente não convoca, é outra. Claro que o pastor Silas Malafaia é uma liderança muito importante, é um apoiador importante do presidente Bolsonaro, e o vídeo do Malafaia convocando a galera é uma coisa, mas quando o presidente da República, né, quando o presidente Bolsonaro chama, aí é outra coisa, meu irmão. O Rio de Janeiro vai fazer uma festa linda para o presidente da República. Você pode ter certeza, porque ele é o nosso presidente. Você pode ter certeza absoluta que não vai ter lugar nem para uma mosca lá em Copacabana. Então, vai ser uma festa cívico-patriótica muito bonita. Espero que dessa vez as pessoas possam levar cartazes para se manifestar, mas vamos experimentar, ou vamos experimentar, não, vamos aguardar as determinações do capitão, se ele quer que leve, se ele não quer que não leve. A festa é dele, é ele que está convidando, então ele tem todo o direito de dizer quais são as regras. De qualquer jeito, eu acho que seria válido dessa vez o povo poder se expressar da maneira que quiser. Mas também, se não puder levar cartaz, ninguém está preocupado com isso, não. A galera quer ver o presidente Bolsonaro. E eu concordo com a nossa querida delegada, não, desculpe. Comandante, concordo com a comandante, que é importantíssimo que o presidente Bolsonaro comece a ir mais para esse tipo de manifestação, porque mostra a força dele, mostra o apoio popular que ele tem, e eu acho que, dessa vez, no mínimo, o Rio de Janeiro vai ter que igualar com a Avenida Paulista, no mínimo. Mas seria legal que o Rio, já que tem essa rivalidade com São Paulo, eu morei nas duas cidades, morei no Rio e morei em São Paulo, amo as duas, mas seria legal ver o Rio agora nessa rivalidade e dizer assim, não, vamos botar mais gente do que esses paulistas branquelos que não pegam sol. Vamos todos para a praia e vamos todos botar muito mais gente. Ia ser legal, né? De qualquer jeito, é importante para demonstrar a força e o apoio que o presidente Bolsonaro tem. Só para concluir meu raciocínio, hoje eu mostrei aqui na minha live os vídeos do usurpador da cadeira presidencial lá no Ceará, e não tinha, não, no Ceará não, em Pernambuco, não tinha ninguém, cara. Mas quando eu digo ninguém, mas é ninguém mesmo, não é nem para dizer assim, tinha 10 caras com camisa vermelha e com bandeira do PT. Não tinha. Não tinha lá no Parque Dona Lindu, não tinha ninguém. E não dá nem para entender como é que um sujeito desse foi eleito. Aliás, dá para entender. E Lula oferece 0% de reajuste aos profissionais da educação e, por conta disso, haverá greve geral no país. Outra notícia, após 8 meses de negociações sem acordo sobre as reivindicações de reajuste salarial e reestruturação de carreira, profissionais da educação anunciaram uma greve nacional por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira. Atenção, hein? A data será marcada por atos e mobilizações em todo o país. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, na última reunião de negociação, a proposta do Planalto de reajuste para 2024 foi de 0%. Você, Roberto Mota, o governo oferecendo 0% de reajuste e os servidores anunciando. Vamos parar. Greve geral. O que a gente pode esperar, hein, Mota? Mais uma notícia que me pegou de surpresa, Caniato. É mais uma notícia onde eu fico procurando a pegadinha, né? É o Sindicato de Servidores Federais brigando com um governo que tem alma sindicalista. O ministro do Trabalho é um sindicalista de carreira. Né? É um governo que não tem nenhuma vergonha, nenhuma preocupação em gastar dinheiro. Tem 16 bilhões aí para a Lei Rouanet, não é isso? Isso. É bilhão para cá, bilhão para lá. E aí, greve dos servidores federais, eu confesso que eu
confesso aqui o meu espanto diante dessa notícia e estou procurando entender, estou procurando aí onde é que está a pegadinha dessa notícia. E ex-assessor de Bolsonaro faz carta da prisão. Não há o que delatar, disse Felipe Martins. Nesta quinta-feira, 4, Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, enviou uma carta a um amigo. No texto, ele descarta qualquer possibilidade de delação premiada. As informações são da CNN. Não delatei, não delatarei, porque não há o que delatar, escreveu. Na carta, Felipe também citou o filósofo Sócrates. Estou como disse Sócrates. É preferível que eu padeça de uma injustiça do que cometer uma para livrar a minha pele. Martins está preso desde o dia 8 de fevereiro. Lembrando, sem motivo algum. Esse é mais um caso absurdo e de clara tortura. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.